Ok. Bom, agora nós estamos supostamente ao vivo. Eu pediria, inclusive, se alguém pudesse acessar o Facebook para ter certeza de que isso está acontecendo. Vou fazer isso eu mesmo aqui, para a gente poder começar com calma, sem interrupções depois. Muito bem. Muito obrigado, Ana Carolina. Bom, pessoal, então, agora que estamos todos prontos, essa é a segunda aula oficial do curso livre de Cultura, Identidade e Política da América Latina. A primeira aula foi para debater por qual motivo é útil, além do conhecimento em si mesmo, a gente debater cultura, identidade e política na América Latina nos dias que correm, né? Em um resumo, nós estamos vivendo um momento de grandes transformações mundiais, onde o lugar da América Latina no mundo pode ser redefinido, ele pode ser reafirmado, ele pode ser um novo lugar, um lugar que pode ser pior ou melhor do que o atual. Então, é muito importante que a gente compreenda que lugar nós ocupamos no mundo e que tipo de cultura, de identidade política nós fomos constituindo ao longo desses séculos e em que medida isso pode ou não servir de ponto de apoio para um outro posicionamento nosso em escala mundial. Nessa primeira aula, eu pedi a vocês que tomassem o termo América Latina de maneira intuitiva, né, sem fazer grandes reflexões sobre o que seria a América Latina. E, na verdade, é necessário fazer uma reflexão. Esse termo não aparece do nada, ele tem uma história, e essa história transcorre especialmente no século XIX, quando o termo América Latina passa a fazer parte do vocabulário de uma parte das pessoas que moram no nosso continente. Mas a América Latina é precedida por um outro termo, pelo termo América. E o que nós vamos falar nesta aula aqui, nós vamos falar sobre a origem do termo América, né? Para poder depois, na aula que vem, na aula de amanhã, falar especificamente sobre a origem do termo América Latina, né? Todos nós aqui, com certeza absoluta, já ouvimos a frase Colombo descobriu a América, né? Será mesmo verdade isso, né? Qual é o fato que ocorreu? E por que que a interpretação desse fato se popularizou dessa forma, né? Colombo descobriu a América. O fato é que no dia 12 de outubro de 1492, uma frota de navios comandada por Cristóvão Colombo, um genovês, aportou num território que ele estava convencido fazer parte da Ásia. Ele estava absolutamente convencido, quando ele chega nesse dia à terra firme, que ele estava chegando à Ásia, vindo pelo caminho do Ocidente. E ele continuou a pensar isso até morrer, né? Ele fez pelo menos 4 viagens nessa época ao continente, e em todas as viagens ele deixou um farto material escrito, cartas, diários, declarações que ele fez a contemporâneos, e em todas as 4 viagens ele repetiu sempre que ele estava na Ásia. Apesar disso, até hoje há escolas que ensinam que Colombo descobriu a América, né? A esse respeito, se escreveu muito ao longo desses 5 séculos. Mas tem um livro em especial que eu vou tomar como base para fazer essa conversa com vocês hoje, um livro muito interessante, chamado A Invenção da América. Ele é um livro interessante por si mesmo, de um cidadão mexicano chamado Edmundo O'Gorman. O Edmundo O'Gorman nasceu em 1906, morreu em 1995. É um livro muito bem humorado, na minha opinião, pelo menos. Tem uma pegada de romance policial, né, porque ele vai desconstruindo certas situações, ele vai analisando versões que aparecem, né? E ele começa esse livro com uma citação fake. Ele começa esse livro com uma epígrafe que supostamente é do Diário Íntimo da América, como se a América fosse uma pessoa que tem um diário íntimo. Então ele extrai como epígrafe do livro, da primeira parte do livro,
uma citação desse suposto diário íntimo da América, que no dia 12 de outubro de 1492 teria escrito em seu diário a seguinte frase, dois pontos, abre aspas, até que, enfim, alguém veio me descobrir. Fecha aspas, ponto final. Ele começa com essa brincadeira para ressaltar o absurdo completo dessa construção, né? Colombo descobriu a América. Então, Colombo levantou o pano de algo que já estava lá escondido, algo que já era a América, e assim por diante. Ele vai demonstrando no livro como essa formulação não faz o menor sentido. Eu queria pedir para o pessoal que está por aí com o microfone aberto que fechasse o microfone. Faz ruído aqui, faz ruído para as outras pessoas que estão ouvindo. Eu não faço a mais mínima ideia de quem é que está com o microfone aberto, mas peço que feche. Obrigado. Bom, falando sério, o Edmundo O'Gorman construiu uma obra muito interessante que ele conclui dizendo que a América não foi descoberta, a América foi inventada, né? A América foi inventada. E o livro não é um livro imenso, e é sobre ele que eu quero falar aqui, com base no que ele desenvolve, que eu quero fazer essa conversa aqui com vocês hoje, né? O ponto de partida do Edmundo O'Gorman, mais seriamente, não a citação, mas o texto propriamente dito, abre da seguinte forma: a tese é esta, que ao chegar Colombo, no dia 12 de outubro de 1492, a uma pequena ilha que ele acreditou pertencer a um arquipélago adjacente ao Japão, foi dessa forma que ele descobriu a América. Eu vou dar uma paradinha até que o cidadão que está com o microfone aberto cheque o seu microfone. Vamos lá, pessoal, vamos checar o microfone, fechar o microfone, senão é impossível para quem está falando aqui e para quem está ouvindo. Há uma forte suspeita de que seja o Clóvis Castro que está com o microfone aberto, mas pode ser só uma suspeita equivocada. Chat. Opa, apareceu uma candidata, secou o rosto. Era só um pouquinho, pessoal, que vamos tentar resolver esse assunto de maneira brutal. Um segundo. Um segundo que nós vamos tentar resolver isso da maneira... Um segundo. Não vamos entrar em pânico. Ok. Muito bem. Make co-host. Yes. Muito bem. Nós temos agora uma pessoa muito simpática que vai fechar os microfones de todo mundo. Isso posto, seguimos adiante. Bom, então, voltando. Nós estamos trabalhando com base na obra do Edmundo O'Gorman, que é um historiador mexicano, já falecido, que escreveu um livro intitulado A Invenção da América. Esse livro começa com uma brincadeira, o Diário Íntimo da América, em que a América diz até que, enfim, alguém veio me descobrir. E depois ele vai mostrando como essa construção é muito estranha, porque Colombo chegou no dia 12 de outubro de 1492 a uma pequena ilha. Ele achava que essa pequena ilha pertencia a um arquipélago maior, que por sua vez ficava próximo ao Japão, a Cipango. E teria sido dessa maneira que ele teria descoberto a América. E o Edmundo O'Gorman pergunta, foi mesmo o que ele fez? Ou foi o que agora se diz que ele fez? Né? E nesse caso, nós estaríamos diante não da interpretação de um fato, nós estaremos diante da interpretação de um fato e não diante de um fato, né? De por si evidente. E se é uma interpretação, ele fala, podem existir outras interpretações. E, portanto, não se trata de questionar se o Colombo descobriu a América, mas sim se os fatos que até agora se entenderam como o descobrimento da América devem ou não seguir entendendo-se assim. E ele se propõe no livro a reconstruir não propriamente os fatos, ou seja, como foi a viagem, mas ele se propõe a reconstruir a história dessa interpretação, né? E o ponto de partida dele é a lenda do piloto anônimo, né? Essa lenda do piloto anônimo, ela aparece na obra do Bartolomeu de Las Casas.
O Bartolomeu de Las Casas é um personagem bastante conhecido por quem estuda a história da América colonial. Ele era um religioso. Bom, primeiro, ele pertencia a uma família espanhola que vários dos seus integrantes participaram das navegações, alguns viajaram junto com Colombo, e o próprio Bartolomeu de Las Casas vem para cá pouco depois das viagens iniciais do Colombo. Bartolomeu de Las Casas conheceu grande parte dos protagonistas dessa história. Ele viverá muito, ele vive muitas décadas, e ele deixa muitas obras. E num determinado momento, ele vai ser um proprietário de terras, vai ter escravos indígenas sob responsabilidade dele, sob domínio dele, e um dia ele sofre uma espécie de conversão e passa a se tornar um grande opositor da escravidão dos indígenas, e passa a se tornar um denunciante das barbaridades cometidas pelos espanhóis durante a colonização. Ele, inclusive, é questionado pela pouca veracidade dos números que ele cita, mas ele não é questionado no que diz respeito aos fatos que ele descreve no sentido mais geral, né? Ele participa, ele não é uma figura, digamos assim, marginal, ele faz parte de um grupo mais amplo de intelectuais que, na época, dá assessoria para o rei espanhol, e ele, inclusive, é protagonista de uma polêmica bastante conhecida que se trava na cidade espanhola de Valladolid, entre ele e um outro intelectual que defendia a justeza da escravização dos indígenas. É um debate muito tenso, que se apoia em Aristóteles, que discute a natureza dos bárbaros, a justeza ou não das guerras, tudo isso versando em torno da escravização dos indígenas, ou, não estava em pauta explicitamente, mas estava de fato, a escravização dos negros africanos. Bom, tudo isso para falar que o Bartolomeu de Las Casas é um personagem do qual a gente vai falar em outras aulas, e é na obra do Bartolomeu de Las Casas, numa das obras dele, das muitas obras dele, que é citado um personagem de quem citado um personagem que teria participado desse processo. Segundo Bartolomeu de Las Casas, os habitantes da ilha de Hispaniola, que é a tal ilha a que chega o nome que Colombo dá à ilha onde ele aporta, aí os habitantes da ilha de Hispaniola estavam persuadidos de que o motivo que determinou ao almirante para que ele fizesse a travessia foi o desejo de mostrar a existência de umas terras desconhecidas, das que ele tinha notícia pelo aviso que lhe foi dado por um piloto, cuja nave havia sido lançada às suas praias por uma tempestade. Ou seja, segundo Bartolomeu de Las Casas, os habitantes da ilha de Hispaniola, Hispaniola é o nome que o Colombo dá à ilha onde ele chega. Os habitantes da ilha de Hispaniola achavam que o que havia motivado a travessia do continente, o que havia motivado Colombo a atravessar os mares, era o desejo de checar a veracidade da informação que ele teria recebido de um piloto anônimo que dizia que a sua embarcação havia naufragado e ele havia parado sem querer numa determinada região. Portanto, nesse momento, o momento em que os habitantes de Hispaniola relatam ao Bartolomeu de Las Casas essa versão, nós estamos falando de 1503, 1504, 1505, 1506. Nesse momento, Colombo teria ido à busca de terras desconhecidas, terras que não teriam sido descobertas por Colombo, mas sim por um piloto anônimo, né? Passam-se 20 anos deste momento em que as pessoas de Hispaniola relatam ao Bartolomeu de Las Casas essa versão. 20 anos depois, exatamente em 1526, é publicada uma obra chamada Sumário da Natural História das Índias, de um autor intitulado Gonçalo Fernandes de Oviedo. E nessa obra, o Gonçalo Fernandes de Oviedo afirma que, abre aspas, como é notório, Colombo descobriu as Índias em sua viagem de 1492. Ou seja, em 20 anos,
a versão sai de piloto anônimo para, como é notório, o Colombo descobriu as Índias em 1492. E as Índias eram o codinome para as Américas. Então, em 20 anos, uma história virou outra muito diferente. E o Edmund O'Gorman, ele faz exatamente a investigação policial de como uma narrativa foi sendo substituída por outra narrativa. É um texto muito saboroso desse ponto de vista para quem gosta, né? A maneira como ele vai desconstruindo as versões. O texto, então, mais antigo, onde Colombo aparece como descobridor da América, né, é esse de 1526. Né? Nesse momento, a América já aparecia nos mapas com esse nome, mas também era intitulada de Índias. Né? Era intitulada de Índias por conta da confusão original que vai ser explicada na exposição aqui. O fato é que, em mais ou menos 20 anos, a gente foi da teoria de um piloto anônimo para a ideia de que foi Colombo que descobriu. E não só para a teoria, era notório, era a versão oficial. Como é que isso aconteceu, né? O Edmund O'Gorman, ele cita talvez 10 ou 12 obras, algumas delas eu vou citar aqui, sem me preocupar muito em falar do título do autor, do título da obra, do nome do autor, porque não é necessário, importa só a ideia. Ele vai citando várias obras que são publicadas nesse intervalo, e são publicadas um pouco depois disso, para mostrar como vão se construindo versões a respeito. Por exemplo, ele cita a História Geral e Natural das Índias, né? Que afirma assim: existindo ou não um piloto, quem descobriu foi Colombo, porque sabia o que é que estava buscando. Depois ele cita o Gomara, da História Geral das Índias, em que ele fala do piloto anônimo e diz que o Colombo fez uma redescoberta, né? A partir de leituras que ele tinha e a partir da informação que o piloto anônimo tinha dado. Colombo seria, portanto, na opinião desse autor, um segundo descobridor. Ele cita o Fernando Colomb, que é filho do almirante, filho do próprio Colombo, né? Numa obra sobre o pai, intitulada Vida do Almirante, o Fernando Colomb diz: ninguém antes de Colombo soube da existência das terras que Colombo achou em 1492. Colombo teve a ideia de que ao ocidente da Europa tinha que existir um continente, até então ignorado. Ou seja, o Colombo chegou a essa conclusão por inferências que ele fez e foi à busca da comprovação empírica dessa hipótese. E chamou de Índias por opção, não porque ele achasse que ele estava na Ásia, não porque ele estava a caminho das Índias, não, por opção. Essa é a tese do filho do Colombo. O detalhe, vejam como as coisas são. O Fernando Colomb, filho do Colombo, autor dessa versão segundo a qual o Colombo sabia o que estava fazendo desde o princípio, e tudo baseado na inferência, no cálculo, em hipóteses científicas, o Fernando Colomb acompanhou a quarta viagem, quarta e, se não me engano, última viagem, da qual o Cristóvão Colombo saiu absolutamente convencido de que ele estava na Ásia. Obviamente, o Colombo filho sabia dessa opinião do Colombo pai, que ademais está registrado em vários textos. E ainda assim, ele reescreve aquilo que o pai dele, o Colombo, teria feito. E, finalmente, nós temos o próprio Las Casas, já citado. Né? O Las Casas é um caso muito interessante, porque, como eu expliquei, ele era religioso. Né? Então, ele afirma que o descobrimento da América foi o cumprimento de um desígnio divino, feito por um homem eleito. Não estamos em 2020, nós estamos, vamos lembrar, em 1520, por aí, tá certo? Esse homem foi Cristóvão Colombo, ele foi o homem eleito. Né? O Cristóvão Colombo se baseou em hipóteses científicas, não foi uma revelação, né? Não veio um raio na cabeça do Cristóvão Colombo e disse, ali tem um continente. Portanto, o fato dele ter descoberto por esse motivo, ou ter parado lá por acaso, é secundário para o Las Casas. O importante é que a descoberta tinha um propósito.
a chegada dos europeus ao continente tinha um propósito religioso, que era evangelizar. E esse propósito independia das motivações individuais de quem descobriu, do eleito para descobrir. Portanto, o Bartolomeu de Las Casas, ele não se preocupou em ocultar os propósitos conscientes, os propósitos pessoais do Colombo, porque do ponto de vista dele, esses propósitos pessoais careciam de importância. Se ele descobriu por acaso, se ele descobriu porque um piloto anônimo falou para ele, se ele descobriu achando que estava em outro lugar, tudo isso é indiferente para o Bartolomeu de Las Casas. O que importa para o Bartolomeu de Las Casas é que esse novo continente tinha gente que tinha que ser evangelizada. E, portanto, essa chegada dos europeus ali respondia a um desígnio divino. E, graças a esse motivo, o Bartolomeu de Las Casas deu publicidade às cartas e aos documentos do Cristóvão Colombo, inclusive os da quarta viagem. E esses documentos são absolutamente claros a respeito das motivações e da interpretação do próprio Colombo acerca do que ele havia feito, mostrando que essa ideia de que Colombo descobriu a América não faz o menor sentido do ponto de vista de quem está descobrindo. E mais adiante, o Gorman vai mostrar que também não faz o menor sentido do ponto de vista daquilo que supostamente está sendo descoberto. Porque aquele território em que o Colombo chegou, achando que estava chegando em outro lugar, não era isso que a gente hoje chama de América. Não como ente físico, mas como construção cultural. Então, o Bartolomeu de Las Casas, por motivos estranhos, vamos dizer assim, por achar que o que aconteceu foi por inspiração divina, foi cumprindo um desígnio divino e que, portanto, qualquer explicação é boa, ele considera que é possível revelar os motivos e as opiniões pessoais do Colombo. E ele vai mostrando que o Colombo, segundo os seus próprios documentos, não tinha a menor ideia de que aquilo ali fosse outro continente. Perdão, de que aquilo ali fosse um novo mundo, um novo continente. Ele tinha convicção de que aquilo ali era parte da Ásia. Né? É irônico, portanto, que a fonte documental da verdade tenha vindo à tona por uma motivação dessa natureza. Na verdade, o Bartolomeu de Las Casas é quem fundamenta cientificamente a ideia de que o nosso amigo Cristóvão Colombo estava tentando buscar uma ligação entre a Europa e a Ásia pela rota do Ocidente, né? E que, ao fazer isso, deu de cara com algo que ele não imaginava que estava ali e que ele continuou acreditando que não era algo novo, que era parte da Ásia. Muito bem. O nosso O'Gorman cita vários outros autores, né? Ele cita o Herrera, um livro bastante conhecido chamado Las Décadas, que mostra que o Colombo havia acreditado que estava, de fato, na Ásia sempre. Ele cita uma outra obra chamada Aparato, do Beaumont, que demonstra que o Colombo teria feito uma viagem para ir a um ou para outro lugar, mas que na terceira viagem, finalmente, ele descobriu que estava em outro continente, mas não na Ásia. Ou seja, mesmo depois da publicação do Bartolomeu de Las Casas, com os documentos mostrando que o Colombo estava convencido de que estava na Ásia, continuou sendo propagada a ideia de que o Colombo acreditava que tinha descoberto um novo continente. Ele cita obras de autores ingleses que afirmam hipóteses como essa, de que em algum momento das viagens o Colombo teria achado que tinha descoberto a América, né? E cita também a obra do Fernandes de Navarrete, que confirma o fato de que até a morte o Colombo acreditava que ele tinha chegado na Ásia. Mas, apesar disso, o Colombo descobriu a América. Veja que aqui tem um embaralhamento de informações históricas e de confusão lógica, né? Toda a documentação histórica fornecida pelo próprio Colombo é claríssima. O Colombo estava buscando um caminho da Europa para a Ásia, via Ocidente, e
chega, no dia 12 de outubro de 1492, a um território que ele está convencido de que é a Ásia e continuará insistindo nessa tese até a sua morte. Essa é a documentação. Há aqueles que, antes da documentação vir à luz, negam essa descrição e dizem que, na verdade, o Colombo tinha ido à busca de um novo continente. Há aqueles que negam essa documentação e dizem que o Colombo tinha ido à busca de um novo continente, mas que se deu conta de que estava em outro lugar, e assim por diante. Existem várias interpretações diferentes acerca do que o Colombo teria feito. Há aqueles que admitem que ele estava à busca de um caminho mais curto para a Ásia. Há aqueles que dizem que ele estava à busca de um caminho mais curto para a Ásia e encontrou uma nova terra e sabia que era uma nova terra. Há aqueles que dizem que desde o princípio ele estava à busca de um novo território. Ou seja, antes e depois da documentação, continuam subsistindo as três interpretações fundamentais. Todas elas dão foco ao Colombo, né? E é curioso que poucas se colocam a perguntar sobre o continente em si, não como o ente físico, né? Mas as pessoas continuam tratando como se Colombo descobriu a América ou não descobriu a América, como se a América estivesse sempre lá, como se o corpo físico do continente tivesse cravado nele o nome América, com todo o peso, com todo o significado que isso tem junto de si. Vamos seguir. Muito bem. Então, o Edmund O'Gorman cita muitos autores, eu não vou aqui me referir a todos, que vão variando em torno dessas três interpretações fundamentais, né? E cita também aqueles que se apoiam no fato de que o Colombo não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Mas todos eles, os que acham que ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo, os que acham que ele sempre, desde o princípio, estava à caça de um novo continente, que ele sabia que estava lá, os que acham que ele foi à busca da Ásia e achava que tinha descoberto a Ásia, os que acham que ele tinha ido à busca da Ásia e no meio do caminho descobriu uma outra coisa e se deu conta disso. Todos esses, tá certo? Todos esses trabalham sempre com a ideia de que, no final das contas, consciente ou não, o Colombo teria descoberto a América, né? Há aqueles que atribuem ainda força à tese do piloto anônimo, da transcendência divina, do acaso, etc, etc, etc. Bom, o ponto é que, quando a gente faz toda essa compilação de hipóteses, a gente chega a um momento em que se percebe as lógicas que estão por trás dessa maneira de pensar, e elas são interessantes, embora apareçam neste momento aqui da aula distantes, para aquele debate proposto no último dia que a gente se encontrou, né? O Edmund O'Gorman vai buscando demonstrar que essa ideia do descobrimento, para além da ficção que se cria acerca do que o Colombo fez ou do que o Colombo queria fazer, ela tem por detrás uma ideia acerca daquilo que foi descoberto, né? A ideia de que ali existiria uma terra, um continente novo, um continente que foi, enfim, estava lá para ser descoberto por acaso, por desígnio divino ou por intencionalidade. E que esta lógica também precisa ser questionada. Não se trata só de recompor os fatos e a interpretação dos fatos sobre a viagem e sobre a vontade de Colombo. Se trata também de questionar aquilo que foi supostamente descoberto, se esta maneira de pensar ela é correta ou não, né? E ele diz assim: a questão é se a ideia de que o continente americano foi descoberto era ou não aceitável como modo satisfatório de explicar a aparição de dito continente no âmbito da cultura do Ocidente. Ou seja, ele se pergunta o seguinte: o que é que o Ocidente, entenda-se, a Europa, que visão a Europa tinha do mundo
E qual é o lugar que essa tal descoberta ocupou na visão que a Europa tinha do mundo nesse momento, 1500? E ele vai pesquisando isso e fazendo uma síntese de como a intelectualidade europeia pensava o tema. E é a partir daí que ele vai construir a noção de que a América foi inventada e não descoberta. Esse ponto de vista de que a América foi inventada e não descoberta, ele é muito interessante. Há um outro ponto de vista que a gente vai comentar mais adiante, de que a América foi invadida, né? Não foi nem descoberta, nem propriamente inventada. Mas o terreno que o Edmundo Gorman está investigando é o terreno da história das ideias, da história da cultura, né? E ele passa a analisar o horizonte cultural da época. O horizonte cultural da época, na Europa, né, nós estamos falando da Europa, principalmente de Portugal e Espanha, era de que o universo tinha sido criado por Deus, era um universo finito, era um universo perfeito, era um universo inalterável, era um universo de Deus e para Deus. Era uma visão muito religiosa acerca de como o universo havia sido constituído. Uma segunda ideia presente naquele momento era de que se tratava de um universo geocêntrico. Aqui é uma coisa curiosíssima para nós que vivemos no Brasil de 2020, né? A noção que predominava em 1500 era de que a Terra era uma esfera. A noção anterior a essa havia sido derrotada, a noção de que a Terra era plana. Vejam que no Brasil de 2020 volta à moda a ideia do terraplanismo, que em 1500 não estava presente, tinha sido superada, né? Agora, veja, o universo tinha sido criado por Deus, a Terra era uma esfera. Agora, qual era a circunferência dessa esfera? Qual era a circunferência do globo terrestre? E qual o percentual de mar e qual é o percentual de terra que existia no globo terrestre? São duas questões muito importantes que ajudam a entender toda a polêmica acerca do nosso simpático Cristóvão Colombo e as implicações disso para os dias de hoje. É sono. Muito bem. Então, nós temos aqui uma questão que eu vinha sintetizando sobre qual é o universo cultural da Europa nesse momento. O universo cultural partia da ideia de que tudo havia sido criado por Deus, mas especificamente o globo terrestre era um globo, não era plano. Mas havia muita polêmica sobre qual a proporção de mar e de terra nesse globo, né? Havia toda uma visão que vinha desde o Aristóteles, segundo a qual nós tínhamos 1/4 de terra e 3/4 de água. Alguém está pedindo para desligarem o microfone que está dando interferência. Bom, o Aristóteles, grego, ele tem muita influência no debate intelectual da época. A gente vai ver mais adiante que a tal polêmica de Valladolid, na qual Bartolomeu de Las Casas participa, gira em torno das concepções do Aristóteles sobre o que eram os bárbaros e sobre o direito de escravizar os bárbaros através de guerras justas. Bom, o Aristóteles tinha a ideia de que o globo terrestre era composto em 1/4 de terra e 3/4 de água, né? E, portanto, isso tinha implicações sobre como era mais fácil ir da Europa para a Índia, se por caminho indo para o Oriente ou fazendo a volta pelo Ocidente, né? Se a ilha Terra, ou seja, se 1/4 de terra que existia no planeta fosse pequena, era melhor ir pela África em direção ao Oriente e pela própria Europa em direção à Ásia. É o que, por exemplo, o Henrique o Navegante vai fazer, né? Na busca da Índia, a orientação que ele dá é fazer a circunnavegação da África, porque na cabeça deles, a África seria relativamente pequena, uma vez que 1/4 só era ocupado por terra e 3/4 por água, né? Eles achavam que a extremidade na África ficava na altura do Equador. Essa era a hipótese com que eles trabalhavam. Mas,
Se por acaso a Ilha-Terra fosse maior do que 1/4, ou se o globo fosse menor do que se imaginava, a circunferência do globo fosse menor, nessas hipóteses, seria melhor ir pelo Oriente. E quando os portugueses descobriram a latitude da África, ou seja, quando eles viram que era muito mais embaixo do que eles imaginavam, se reforçou essa ideia de que era melhor ir para a Ásia pelo caminho do Ocidente, né? A dúvida é por onde que esse caminho ia bater, né? Em que lugar que ia chegar. Se você saísse de Portugal, de Espanha, em direção à Ásia, navegando, ao invés de ir fazendo a circunnavegação da África ou ir por terra, você fosse navegando, né? Onde você ia dar? Você ia dar na própria Ásia? Ia dar num arquipélago, num conjunto de ilhas, numa península próxima? Havia muita dúvida sobre isso, né? E é curioso porque nessa época, para nós é tudo muito estranho, porque nós temos uma ideia de como é a Terra hoje, e é com ela que a gente trabalha. E a gente precisa se desligar dessa ideia e se transferir para 500 anos, né? Há 500 anos, numa época em que não se tinha noção, não se tinha fotografia, não se tinha ideia exata, não se tinha mapas precisos, e, portanto, as concepções especulativas, combinadas com relatos, com mapas parciais, dominavam a imaginação. E onde havia uma forte presença de uma ideia religiosa, de origem cristã, que não concebia a existência de outro continente que pudesse ser distante e separado do continente já conhecido, do megacontinente já conhecido, que era a Europa, a Ásia e a África, né? Bom, nesse contexto cultural, o projeto do Colombo fazia todo o sentido do mundo, né? Ele queria chegar à Ásia pelo Ocidente, ele se baseava nas ideias da física aristotélica, ele inferia que o tamanho do globo era menor do que o que se dizia, né? E ele imaginava que a longitude da Ilha-Terra era maior, portanto, a distância entre as extremidades seria menor também, e, portanto, seria fácil fazer o que ele fez, né? E quando ele faz a primeira navegação e chega à terra firme, né, ele afirma aos reis de Espanha que ele havia chegado à Ásia, na ilha de um arquipélago que teria sido citado pelo Marco Polo, né? Seria um arquipélago vizinho de Cipango, vizinho do Japão, né? A própria coroa espanhola recebe essas informações com muita cautela, né? Em 1493, a coroa espanhola vai escrever que o Colombo teria descoberto ilhas e terras firmes localizadas nas partes ocidentais do Mar Oceano em direção às Índias. Ou seja, a coroa espanhola e os seus especialistas, os seus assessores, têm muita dúvida sobre a informação que o Colombo traz e escrevem de uma maneira muito genérica para poder, inclusive, negociar com o Papa a famosa repartição que depois vira o Tratado de Tordesilhas, né? Bom, o jeito é mandar o Colombo para uma nova expedição. E ele faz essa nova expedição, uma segunda frota, e ele novamente acha que chegou à Ásia, mais exatamente na península de Malaca, né? O problema é que, em um certo momento, o Colombo se dá com imensa quantidade de água doce. Você pode... Alguém está com o microfone aberto, tem que fechar. Então, numa das viagens, na segunda viagem em particular, ele se dá numa situação meio inusitada. Ele que achava que tinha encontrado um arquipélago, uma ilha, ele encontra uma tal quantidade de água que, das duas, uma, ou bem ele estava em terra firme e, portanto, já havia chegado ao continente Ásia, propriamente dito, ou bem, a hipótese que ele levanta é de que ele havia chegado no paraíso terrestre. É uma coisa muito interessante de como, quando você tem convicções muito fortes, a realidade é adaptada a essas convicções, né? Não podia uma ilha ter uma quantidade de água tão grandiosa como ele havia encontrado. Ou ele já estava no continente, mas isso não fazia sentido, ou bem, ele tinha encontrado o paraíso terrestre. E, nesse caso,
pasmem, ele escreve que talvez o globo não fosse uma esfera, mas sim uma pera. Ou seja, talvez ele estivesse no topo da pera. E talvez isso explicasse aquele volume imenso de água, né? E ele vai desenvolver essa tese numa carta ao Papa, né? Em que ele admite que ele pode talvez ter descoberto um novo trecho de terra que não fazia parte daquele continente Europa, Ásia. O novo trecho de terra, entretanto, embora ele fosse habitado e fosse habitável, ele não fazia parte do mundo conhecido, mas também não era um novo continente. O que era, na opinião dele, o paraíso, né? É muito curiosa essa versão, porque ela vai aparecer de outras formas na cultura ocidental acerca do que eram as Américas, a ideia do paraíso perdido, do Eldorado, etc., né? Muito bem, então o Colombo vai sustentar essa opinião como sendo a única variante que permitiria a ele continuar sustentando ao mesmo tempo que o que ele havia descoberto era a Ásia. E veja, ele não está fazendo isso para mentir. Ele tem a certeza absoluta de que ele está no continente asiático. Tanto é que ele vai denominar de Índias o terreno ao qual ele chega. Mas ele tem que adaptar essa certeza absoluta, essa convicção profunda, aos fatos com os quais ele vai se deparando. E ele vai adaptando das formas mais bizarras. Uma bizarrice é essa do paraíso terrestre, né? Bom, à medida que o Colombo vai fazendo as suas viagens, muitos outros navegantes também fazem viagens, né? O O'Gorman cita todas as viagens que são feitas nesse período, mas a viagem mais importante para o nosso interesse aqui é aquela que vai dar nome ao continente, né? É a viagem feita pelo Américo Vespúcio entre maio de 1501 e setembro de 1502. É curioso, porque essa viagem é simultânea à quarta e última viagem do Colombo. A quarta e última viagem do Colombo foi planejada para confirmar ou negar a hipótese de que ele tinha chegado na Ásia. E a viagem do Vespúcio, do Américo Vespúcio, tinha o mesmo propósito. Mas ambos, sem se combinar, embora eles, inclusive, se cruzem na viagem, num determinado ponto, eles vão em sentidos opostos. O Colombo vai ao norte e o Vespúcio vai ao sul. E ambos têm a missão autoimposta de, ao fazer esse trajeto, tentarem descobrir se aquilo é mesmo o continente asiático ou se é alguma outra coisa. Rigorosamente, indo ao norte, em algum momento, o Colombo tinha que encontrar um momento onde ele pudesse virar em direção à terra firme. Agora, se aquilo ali se prolongasse indefinidamente ao norte, não era um arquipélago, era outra coisa. E, por sua vez, o Vespúcio, indo ao sul, ele tinha que, num determinado momento, deixar de encontrar terra. Porque se aquilo se prolongasse muito ao sul, não podia ser a Ásia, não podiam ser as Índias, era outra coisa. Então, os dois, no fundo, se propunham a fazer a mesma coisa, indo em sentidos diferentes e com propósitos diferentes, né? Pois bem, nessa quarta viagem, como a gente já falou, o Colombo volta convicto de que estava mesmo na Ásia. E ele volta convicto, entre outros motivos, porque ele interrompe a navegação antes de prosseguir até o final. Já o Vespúcio desce ao sul, desce muito ao sul, e volta a Lisboa convencido de que aquilo ali não era a Ásia. Quem de fato se convence de que aquele continente não era o continente asiático é o Américo Vespúcio. Ele volta com elementos empíricos, a distância que ele percorre até o sul, tá certo? Para sustentar essa opinião. Já o Colombo, ele para na altura do que hoje é Honduras, e de lá ele volta. Portanto, ele não põe à prova a sua ideia original, ele não vai até o fim naquilo que ele tinha se proposto a fazer. O Américo Vespúcio regressa
e escreve uma carta no dia 7 de maio de 1503. Né? E a mesma coisa faz, por volta dessa data, o Colombo. Né? A carta do Colombo para Fernando e para Isabel é insistindo na tese de que tudo que ele encontrou é a Ásia, de ponta a ponta. Já o Vespúcio vai escrever um texto em que ele diz assim: nada antes soube que existiam. Era opinião comum que fosse oceano, diferente de Europa, Ásia e África, diferente, portanto, do orbis terrarum. Né? Portanto, a visão dele é parecida, né, num certo sentido, com a tese do Colombo, de que se tratava de um paraíso terrestre, porque ninguém antes imaginava que pudesse existir um outro continente. Né? Só fazia sentido na visão de mundo da época se esse outro continente fosse o paraíso. Né? Muito bem. Mas o Vespúcio não para aí. Né? O Vespúcio vai escrever insistindo na ideia de que aquilo era, portanto, um novo território. Era, de fato, um novo mundo, diferente do mundo conhecido, que era o mundo da Europa, Ásia e África, enquanto que o Colombo, que é quem primeiro, o europeu que primeiro chega ali, sustenta a ideia de que aquilo era a Ásia. Eu falei que o Colombo era o primeiro europeu a chegar, mas isso não é propriamente exato, né? Há provas muito razoáveis de que os vikings teriam chegado ao norte do continente, né? Bem antes do Colombo. Bom, o Américo Vespúcio fez essas viagens, deixou essa documentação. A documentação dele é publicada, era muito comum na época acontecer isso, de publicarem essas cartas e fazerem gravuras, litografias e divulgarem para venda. Né? Havia um comércio muito intenso na época de impressos, especialmente de cartas e textos que relatassem descobertas maravilhosas. Era uma época de navegações, enfim. E, portanto, essa carta Novo Mundo, né, ela vai chegar às mãos de um grupo que estava publicando um mapa mundi, né? É um grupo de estudiosos alemães que estava publicando naquela época, 1507, um mapa mundi com comentários, com análises, era uma cosmografia, como se dizia na época, né? Eles têm contato com esse texto do Américo Vespúcio e ficam muito impressionados com isso, né? E eles escrevem em 1507, quando estão publicando essa obra com um mapa mundi, o seguinte: tradicionalmente, a orbe, a ilha da Terra, se veio dividindo em 3 partes. Mas agora apareceu uma 4ª parte, que, como foi concebida por Vespúcio, deve ser chamada América. Por que América? Né? Vamos lembrar que os outros continentes eram Europa, África e Ásia. Né? Então, América, Ásia, Europa e África, né? Nomes femininos. Né? Eles adaptam o nome de Américo Vespúcio, América, e dizem, entretanto, que aquilo dali é uma ilha, não exatamente um continente. Mas está lançada a pedra para que se chame de América. Né? O Gorman faz essa descrição super detalhada e que eu pessoalmente acho interessante, da maneira como as coisas se deram e da maneira como as coisas foram interpretadas. E conclui com um capítulo, o livro dele, muito esquisito, que eu vou comentar a seguir. Antes, vou tomar uma água, se alguém tiver alguma pergunta. Não sei se vocês estão aí. Vocês estão aí ainda? Alguém podia escrever alguma coisa aqui no chat? Não, eu estou vendo o Valdemar mexendo a cabeça. Muito bem, ok. Então, vamos retomar e partir para o último capítulo do livro do Gorman. Né? Veja, a tese do Gorman é a seguinte:
essa afirmação de que Colombo descobriu a América não faz o menor sentido. Primeiro, porque o próprio Colombo não se propôs a fazer isso. Segundo, porque o que ele fez, ele interpretou sempre como tendo sido chegar à Ásia. Portanto, não faz o menor sentido do ponto de vista do agente. Entretanto, se construiu essa interpretação ao longo de séculos. Ele mostra como essa construção tem que ver com a maneira como os europeus, especialmente os espanhóis e os portugueses, mas não só, interpretavam o mundo na época, mas tem a ver também com circunstâncias aleatórias, do tipo aquilo que o próprio Colombo tinha dito para outro, aquilo que o filho do Colombo divulgou, a dificuldade para que os documentos originais viessem à tona, a guerra de interpretações a respeito. Mas, por detrás de toda essa confusão, persistia um outro aspecto da equação, que é a ideia de que a América foi descoberta, não importa por quem. Né? Ele diz, essa noção também não faz o menor sentido. Porque, é claro, o continente físico estava lá, mas aquele continente físico não era a América. Não apenas por conta do nome. Né? Se o Américo Vespucci chamasse Abóbora, a gente podia morar num continente chamado Abóbora. Né? Mas não se trata do nome. Se trata do fato de que se imputa um nome, mas também um significado na visão de mundo que havia na época. Essa ideia de que a América foi descoberta, seja lá por quem, não importa se intencionalmente ou não, tem na equação a América foi descoberta essa noção da descoberta de algo que já estaria lá. E o Gorman, obviamente, diz: isso não é verdade. Isso que a gente chama de América hoje não existia naquele momento. E, portanto, não se deve, não se pode, não cabe falar de América sendo descoberta. Né? Ele mostra como essa noção da descoberta de um continente que já existia, entretanto, é uma ruptura com a visão predominante na Europa da época. Né? Na visão predominante na Europa da época, não existiria nada que pudesse ser descoberto. Né? A visão que predominava na Europa católica, espanhola, portuguesa, não concebia a existência de um outro continente. Portanto, a descoberta da América, termo inadequado, a descoberta de um outro continente, termo completamente inadequado e lógico, constitui, entretanto, uma ruptura com a visão de mundo predominante. Aí vem a parte interessante e a viagem esquisita que o O'Gorman faz no final do livro. Ele fala, olha, evidentemente o Colombo não descobriu a América. Ele não queria fazê-lo, não tinha ideia do que ele estava fazendo. É evidente, por outro lado, que o nome América é absolutamente casual. Né? Tem a ver com o fato de que o navegador que confirmou que aquilo ali era um outro continente diferente do velho mundo foi o Américo Vespúcio e um conjunto de cosmógrafos casualmente estava publicando um mapa na época, resolveu dar esse nome e colou. Esse nome colou, mas não colou de imediato. O nome América vai demorar séculos para ser o nome popular da região. Ele vai concorrer com o Novo Mundo, ele vai concorrer com Índias, ele só vai se constituir num nome popular mais adiante, na época das independências, né? Na época das independências, o nome se consolida, ou seja, passam-se mais de 200 anos até que o nome América é um nome aceito pelos habitantes descendentes dos espanhóis que haviam se estabelecido na região. Também não era o nome que era aceito facilmente, seja pelos que haviam sido escravizados e trazidos para cá à força, seja pelos povos originários. Então, diz o O'Gorman, esquece dessa primeira parte da equação. Colombo não descobriu a América. Né?
Em segundo lugar, esqueçam da ideia de que o nome América tenha sido cravado e popularizado desde o início. Não, demorou séculos para que esse nome fosse popularizado. Em terceiro lugar, esqueçam dessa ideia, portanto, da descoberta de algo que já estava lá. Este algo que já estava lá não estava lá. Isso que a gente chama de América hoje é um anacronismo dizer que estava lá para ser descoberto em 1492. Fala, então a equação inteira, a frase inteira não faz o menor sentido. Porém, aí ele chama atenção para o seguinte: do ponto de vista da cultura europeia cristã da época, a descoberta, entre aspas, tá certo? Ou seja, os europeus terem chegado a um território que eles não conheciam e que não fazia parte da visão de mundo que eles tinham, isso foi uma ruptura muito importante. Foi uma novidade muito importante. Quebrou o pensamento dominante à época sobre como o mundo se constituía. Fez com que houvesse uma mudança de paradigmas brutal. Fez com que as elites europeias e a parte da população europeia que, de alguma maneira, estava informada desses acontecimentos, se desse conta que a visão de mundo dominante até então, ela estava equivocada. Que a ideia de que existia um globo terrestre com 1/4 de terra, 3/4 de água, e esse 1/4 de terra era um terreno contínuo, tá certo? Que constituía um único mundo, o único mundo habitado, o único mundo que tinha seres humanos. Essa ideia foi jogada na lata do lixo. E isso, em si, é uma novidade importante do ponto de vista cultural. E aí vem o problema, né? Feita essa operação, que me parece feita essa exposição que me parece muito interessante, ele termina o livro dele, titulado A Invenção da América, fazendo uma especulação, dizendo o seguinte, que o universo deixou de contemplar-se como uma realidade constitutivamente estranha e alheia ao homem para converter-se em um infinito campo de conquista. Basicamente, ele fala que com a chegada dos europeus a este continente habitado, mas até então desconhecido pelos europeus, os europeus passaram a se enxergar e a ver, por tabela, os seres humanos como capazes de criar uma nova realidade num nível que antes era atribuído somente a Deus. Somente Deus poderia criar uma nova realidade e, no entretanto, seriam os seres humanos, ao fazer as navegações, ao aportar nesse continente, ao colonizá-lo, eles estavam ganhando uma potestade infinita, um infinito campo de conquista. E daí o O'Gorman deriva dessa ideia a noção de que a América em si, embora ela não tenha sido descoberta, embora o Colombo não tenha descoberto a América, embora tudo isso tenha sido uma construção cultural, tá certo? Essa construção cultural, ela traz embutida uma ideia segundo a qual há um campo de criação humana imenso, um campo da liberdade, né? Ele mostra como essa noção de 3 pedaços separados, Europa, Ásia e África, tem base bíblica, e mostra como tudo isso vai sendo triturado pela aparição das Américas, mostra como essa ideia de que seres humanos só podiam existir nesse mundo é triturada pela existência de seres humanos nesse continente, né, ao qual os europeus chegaram, né? Mostra como isso abre um campo de evangelização que deixa a igreja atônita, né? É uma novidade, faz a igreja se debater sobre a justeza ou não da escravização dessas pessoas, né? Mas o fundamental para o O'Gorman não é nada disso. O fundamental para o O'Gorman é que abria-se a possibilidade de realizar
a verdadeira humanidade na América, fazer da América uma outra Europa, um novo mundo. E havia, diz ele, duas visões sobre o que seria esse novo mundo, né? E ele diz que essas duas visões são as seguintes: existem aqueles que vão se propor a imitar a Europa, e esses são os habitantes da América Latina e crioula, e existem aqueles que vão buscar a originalidade, e esses seriam os saxões e os norte-americanos, né? Aí eu chego no ponto que para mim é importante desse texto e dessa abordagem que eu vim sintetizando. Veja, a abordagem começa de uma maneira muito interessante, desmontando uma ficção, depois dialoga com um dado também interessante de como a chegada dos europeus aqui bagunça a visão de mundo que os europeus tinham, mas conclui de uma maneira surpreendente, no mau sentido da palavra, dizendo que, bom, se aqui é a terra da criação, se aqui é a terra da liberdade, se é a chegada a esse continente que permitiu aos europeus se libertar dos dogmas e passar a encarar a si mesmos como demiurgos de uma nova realidade que podia, de certa maneira, ser construída do zero, se é tudo isso, o passo seguinte que ele dá é dizer que havia duas maneiras de encarar essa liberdade: a cópia ou a originalidade, né? E ele diz que os latinos e os descendentes dos europeus que vieram para cá, a América Latina, seria o espaço da cópia, e que o espaço da originalidade seria a América do Norte, a América anglo-saxônica, os Estados Unidos. Notem que um pouco antes, algumas décadas antes dessa expressão do O'Gorman, um pensador importante, o Mariátegui, peruano, ele vai falar da ideia de criação exatamente ser uma aventura original e não uma cópia. Ele está na mesma pegada, mas ele está numa pegada em que ele não aceita essa tese que, décadas depois, o O'Gorman vai desenvolver e que é muito influente na elite intelectual americana ou latino-americana até hoje. A ideia de que na América Latina existe cópia e na América do Norte existe originalidade, criatividade, né? Bom, vamos voltar ao ponto de partida e seguir adiante. Então, o nome América, ele surge de certa maneira casualmente, ele vai demorar séculos para se estabelecer. Ele, nos anos 1500, 1600 e 1700, o termo América convive nos mapas e nas elites dos países colonizadores com outros termos, né? Com Índias, com Nova Espanha, com Nova Inglaterra, com várias fórmulas, com vários nomes, com várias denominações. O termo América só vai se consolidar como um nome do continente no período das independências, quando, obviamente, as elites locais queriam cortar o seu cordão umbilical com o continente europeu, e isso incluía assumir uma denominação que pudesse não ter vínculo com o velho mundo. Obviamente, o novo mundo tinha vínculo com o velho mundo. A ideia de Índias estava descartada por razões já descritas. A denominação de Nova Espanha, Nova Inglaterra ou o que fosse, idem, né? O nome que cresce nesse momento é o nome exatamente de América, né? E vai ser carimbado no processo de independência das 13 colônias. O processo de independência das 13 colônias desemboca na nomenclatura de Estados Unidos da América, 1776. E dali para frente, o nome América vai se consolidando como a designação do continente.
Essa designação era a designação adotada pelas elites do continente. Para a grande maioria do povo da região, daqueles que viviam aqui, da população do continente, aqueles que eram parte dos povos originários, ou aqueles que tinham sido trazidos aos milhões para cá, sob a condição de escravos, essa denominação não fazia muito sentido. A denominação América, neste momento, é uma denominação usada pela elite e muito restrita, mas ainda assim era a denominação hegemônica a partir do momento das independências. Ela vai continuar sendo utilizada de maneira muito intensa até o momento em que os Estados Unidos da América deixam de ser o irmão simpático do Norte e passam a se converter num ser ameaçador, né? Isso acontece em algum ponto da segunda metade do século XIX. Em algum ponto da segunda metade do século XIX, os Estados Unidos mudam a sua imagem no próprio continente. Deixam de ser vistos como até então eram, por uma parte da elite, como uma nação que tinha se libertado, em primeiro lugar, da nação colonizadora, que tinha divulgado os ideais da liberdade, da independência, etc., e se convertem numa ameaça direta ao México, de quem eles abocanham uma grande parte do território, e uma ameaça a outros países da região. O sinal de que isso podia acontecer é dado precocemente, é dado ainda no início do século XIX, por volta de 1820, quando é anunciada a doutrina Monroe, a América para os americanos. Mas, no momento do anúncio dessa teoria, ainda há uma certa ambiguidade sobre o que é que isto quer dizer, porque significava, por um lado, a repulsa à possibilidade da América ser reconquistada pelos europeus. Mas, por outro lado, visto de hoje isso é evidente, significava a ideia de que o continente era espaço de hegemonia dos Estados Unidos da América, né? O continente como um todo era espaço de hegemonia de uma das nações do continente. Havia esse duplo sentido na doutrina Monroe quando ela começa a ser difundida. Mas, com o passar do tempo, quando a ameaça de recolonização europeia é completamente minimizada, o aspecto, o lado B da doutrina Monroe, é o que fica totalmente evidente. A América para os americanos passava a significar o controle do continente pelos Estados Unidos da América. Pois muito bem, isso vai gerar, da parte das elites dos países que se sentiam de alguma maneira ameaçados pelos Estados Unidos, vai gerar todo um debate acerca do lugar dos Estados Unidos na região e da própria autodenominação daqueles países que estavam sob ameaça da influência dos Estados Unidos. O momento em que essa situação produz uma nova denominação é bastante conhecido, né? É na época, curiosamente, da Guerra Civil nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos estão ocupados no seu conflito interno e, portanto, impossibilitados de agir de maneira mais violenta com seus vizinhos. Nesse mesmo momento, o governo francês decide intervir no continente. Intervém no continente atacando o México. É uma situação cujos detalhes eu vou dar na próxima aula, mas há tropas francesas que chegam aqui na região e ocupam o México. Como parte da operação ideológica para ocupar o México, na França se desenvolve a tese da solidariedade entre os povos latinos em contraposição aos povos anglo-saxões. Então, há intelectuais franceses, há publicações francesas que começam a contrapor a América anglo-saxônica, a América do Norte, a América Latina, entendendo aí por latino aqueles países que falavam línguas cuja origem filológica era o latim. No caso, especialmente a Espanha, Portugal e França, né? Então, essa é uma das origens do termo
América Latina. Mas há uma outra origem também. Nesse mesmo período, vários intelectuais de países como Peru, Colômbia, Panamá, Chile, que estão na Europa, participando de vários eventos da época, começam a denominar a si próprios como parte de uma América Latina, que se contraporia à América anglo-saxã. Não por conta dos objetivos franceses, mas como os franceses para se contrapor aos Estados Unidos. Pelos dois caminhos se chegou ao mesmo ponto, ou seja, pelos dois caminhos se chegou a uma situação em que uma parte do continente, uma parte da elite do continente, começa a se autodenominar como integrante de uma América Latina em contraposição à América do Norte. Os franceses acabam sendo expulsos, evidentemente, mas a denominação fica, provando que estão certos aqueles que dizem que a denominação, embora tenha sido também produzida pelos intuitos igualmente imperialistas da França, a denominação América Latina ela é autóctone, ela tem a ver com os interesses de habitantes de alguns países da região de manifestar a sua própria autonomia e independência frente às pressões dos Estados Unidos. Portanto, quando a gente chega na segunda metade do século XIX, a gente tem a América como tal, como um nome já consolidado, reforçado para designar o continente, e a gente passa a ter a América Latina como expressando as outras denominações aqui na região. Alguém pergunta, uma questão que a gente vai abordar já, mas vamos abordar também em outras aulas, que é por que cargas d'água a elite brasileira não se identificava como parte da América Latina. Há vários motivos para isso, né? Um dos quais é o fato de que o processo de independência do Brasil em relação a Portugal foi, em grande medida, um arranjo dinástico familiar, né? Pegue esta coroa para você antes que outro a pegue. Aqueles episódios na história do Brasil que poderiam ter resultado numa independência efetivamente produto de uma guerra popular, como em certa medida ocorreu em outros países da região, aqui eles foram sufocados pela própria elite, às vezes em combinação entre a elite de origem portuguesa e a elite brasileira, às vezes em combinação com potências, como o caso da Inglaterra. O fato é que o processo de independência aqui do nosso continente, ele produziu uma monarquia e não uma república, ele manteve a escravidão até quase o final do século XIX e sufocou as possibilidades de uma rebelião popular contra a dominação portuguesa. O resultado disso foi que a história do Brasil é um pouco distinta da história de outros países da região. E a situação do Brasil, seja pelo seu tamanho, seja pelo fato de ter sido colonização portuguesa, seja pelo fato de ser uma monarquia escravista, uma monarquia sintonizada, curiosamente, com a elite do sul dos Estados Unidos, entre outras coisas, fez com que na elite houvesse uma adesão mínima a essa ideia de América Latina, né? A gente vai poder perceber isso quando a gente for, numa próxima aula, falar da dimensão literária dessa discussão, que aparece na famosa metáfora de Caliban, né? É uma metáfora que tem origem num personagem de uma peça do Shakespeare, mas que atravessa todo o século XIX e o século XX até agora, né? E é muito debatida no Brasil, no final do século XIX e no início do século XX, exatamente para tratar dessa maneira como a elite via o lugar do Brasil no continente. Mas tem razão, a Vanessa, acho que foi ela que perguntou, que a elite brasileira, e grande parte, inclusive, da esquerda brasileira, não se sente parte de uma América Latina. É como se vivesse à parte do restante do continente. Recentemente, um intelectual muito importante chamado Leslie Bethel, se a memória não falha, responsável por uma coletânea
sobre a história da América Latina, é uma figura muito reconhecida como historiador, escreveu um texto inteiro dedicado a esse assunto. A gente vai comentá-lo depois aqui, em que ele basicamente sustenta que essa ideia de que o Brasil seria parte de uma América Latina é ficcional, é uma ideia sem muito sentido, né? Bom, mas vamos dar um passo atrás, né? A gente vai voltar a esse assunto depois. Veja, nós estamos aqui discutindo cultura, identidade e política na América Latina. A gente localizou na primeira aula a importância de discutir isso como parte dos debates que nós temos que fazer sobre qual é o lugar que nós queremos ter no mundo. Nós estamos numa época de crise mundial e, portanto, é um momento em que o lugar nosso no mundo está em questão. E a gente deve fazer o debate sobre cultura, identidade e política com esse propósito. Claro que há outros propósitos, todos legítimos, mas o que a gente está abordando aqui é com essa pegada. Nessa aula de hoje, a gente estava tentando localizar como é que o conceito de América surge, né? E partimos desse senso comum de Colombo descobriu a América, para só verificar que esse senso comum não faz o menor senso, porque, evidentemente, não era a intenção do Colombo descobrir um novo continente, ele não tinha a menor ideia de que existia esse novo continente. Ele, ao chegar neste lugar, ele não tinha ideia de que tinha chegado num novo lugar, ele achava que tinha chegado na Ásia e morreu acreditando nisso. Quem vai dar o nome ao continente é o navegador Américo Vespúcio, que consegue confirmar, aí sim, de maneira empírica, que esse território aqui não era parte da Ásia. E, por isso, por ter comprovado isso, ele é premiado por um cosmógrafo que dá o nome de América a esse novo trecho de terra. Também sem ter clareza ainda da sua dimensão completa, do seu tamanho, acreditavam que era uma ilha e tudo mais. E com o passar do tempo, durante séculos, conviveram vários nomes para a região. O nome América só vai ser escolhido como o nome que se dá ao continente depois de mais de 200 anos, já no contexto de independência de grande número de países do continente em relação à Europa. Neste sentido, houve sim uma invenção da América, não no sentido apenas que o Gorman falou, mas num sentido mais amplo. Veja, o termo invenção da América, ele não é uma criação do O'Gorman. Na verdade, é um termo que o tal cosmógrafo alemão utiliza em 1507. Ele fala que a América foi inventada, né? Ela, em certa medida, foi criada pelo Américo Vespúcio, né? Ele não fala, o cosmógrafo, que o Américo Vespúcio descobriu a América. Talvez não tenha falado isso porque acreditava que quem tinha feito isso era o próprio Colombo. Mas o cosmógrafo trabalha com a ideia da invenção. E o próprio Edmund O'Gorman também trabalha com a ideia da invenção, no sentido de que é uma construção. Neste sentido, atribuir o nome de América ao continente foi certamente uma construção histórica com milhares de percalços, mas ele só se consolida no momento da independência, lá na frente, no final do século XVIII, início do século XIX. Mas ato contínuo, esse nome já não é capaz de resolver ou dar conta da complexidade da região, porque dentro dela há uma distinção muito grande entre aqueles países que se convertem fundamentalmente em produtores de matérias-primas e aquele país que se converte numa potência industrial que logo, logo vai ser uma das maiores potências imperialistas do mundo. Essa divisão, nesse espaço geográfico que se convencionou chamar de América, torna o nome América insuficiente para designar a região. E começa a se buscar também outras designações. E isso fica muito forte no momento em que os Estados Unidos escancaram a sua disposição imperialista, a partir da segunda metade do século XIX. E, nesse momento, vários intelectuais da região começam a adotar a designação América Latina, né? Aqui o Jocim está falando do Ilmar Matos sobre o tempo Saquarema.
tem toda razão, a gente vai voltar a isso em seguida. Essa ideia de como se consolidou o Império Brasileiro e qual é a visão que havia frente aos vizinhos da região. A ideia de que aqui era uma monarquia estável, né? Em que as coisas transcorriam com ordem, diferente do caos da região. Durante muito tempo, esse tipo de ideia percorreu a cabeça de uma parte da elite. Bom, voltando ao ponto. Quando a gente chega, então, na segunda metade do século XIX, a gente chega observando o debate, vai ficando cada vez mais claro como a própria denominação da região é produto da luta política, social e ideológica. A região não se chamaria América se as independências não tivessem ocorrido. A sub-região não se denominaria América Latina se uma parte dos seus moradores não tivesse a necessidade de se contrapor à pressão dos Estados Unidos. Mas nada disso ainda dava conta do fato de que, para uma parcela da população da região, especialmente os indígenas e os negros descendentes de africanos, mesmo essa denominação também não era uma denominação que atendia, que dava conta daquilo que estava em questão. O termo América Latina continuava sendo um termo senhorial, um termo que era usado pelas elites políticas dominantes para se contrapor a outra elite política dominante, América Latina versus América anglo-saxônica. É por isso que no final do século XIX, aí já sob a pena do José Martí, vai começar a surgir a denominação de Nossa América, Nuestra América, na busca, uma das várias buscas, de uma denominação que fosse mais inclusiva, que pudesse incorporar, sem abandonar o termo América Latina, que hoje tem um conteúdo muito mais à esquerda do que tinha no século XIX, mas o termo Nossa América, entre o final do século XIX e o início do século XX, vai buscar dar conta dessa necessidade de incorporar os trabalhadores pobres da região, incorporar os indígenas, incorporar os descendentes dos escravos, incorporar os artesãos, incorporar os camponeses, numa designação que fosse para além da designação senhorial utilizada. Ao longo do século XX, o termo Nossa América e o termo América Latina foram ganhando outros conteúdos. Quando a gente chega, por exemplo, na segunda metade do século XX, por conta da expansão do sistema educacional, por conta da expansão do sistema de comunicação, a maior parte dos habitantes do nosso continente, se perguntado, vai dizer: eu moro no continente americano. De alguma maneira, quem frequenta a escola, quem tem contato com os meios de comunicação, trabalha com essa ideia já pré-estabelecida. Uma parte dos moradores da nossa sub-região, do Rio Bravo para baixo, também vai responder sem muito problema que mora na América Latina. Mas a ideia de latino-americanismo, no sentido político da palavra, vai ganhar um contexto cada vez mais progressista, cada vez mais popular, cada vez mais de esquerda, depois da Revolução Cubana. Porque a Revolução Cubana ela vai ser feita sob a égide do pensamento do José Martí, da ideia da Nossa América, mas também buscando a solidariedade da América Latina contra as pressões dos Estados Unidos. Há uma espécie de revival da ideia da latino-americanidade, do latino-americanismo. Novamente, não por nenhuma descoberta, não por nenhum nome predado, mas sim por conta das circunstâncias históricas. A pressão dos Estados Unidos faz com que os demais países da região, se não quiserem sucumbir ou serem controlados, eles precisam de alguma maneira se unificar. E qual é o fio, qual é a denominação, qual é o nome, qual é o guarda-chuva sobre o qual isso vai acontecer? Basta, por exemplo, lembrar da CELAC, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Vai ganhando esse conteúdo, não que ele tivesse dado desde o início, mas vai ganhando o conteúdo de uma contraposição ao imperialismo dos Estados Unidos. E aí eu volto ao ponto de partida da nossa aula de hoje. Veja, o ponto de partida da nossa aula de hoje foi o texto do O'Gorman sobre a invenção da América. Esse texto é concluído com um elogio aos Estados Unidos e à América anglo-saxã, e é concluído com uma crítica à América
latina e criolla, né? A América conduzida pelos descendentes dos espanhóis. E ele, o O'Gorman, que é mexicano, mas filho de europeus, ele vai apontar o dedo acusador para a América Latina e vai elogiar a América anglo-saxônica como sendo o terreno da liberdade. Essa ideia, certo? Ela aparece de maneira torta numa parte da elite continental. Uma parte da elite continental dos países latino-americanos tem os olhos postos nos Estados Unidos. E uma parte da contra-elite latino-americana tem os olhos postos na unidade latino-americana contra os Estados Unidos. Então, há duas visões antagônicas que se confrontam num terreno que não é o do debate só das ideias. Quando se discute a possibilidade da integração latino-americana, é possível ler textos como esse do Leslie Bethel, que questionam isso a partir de, na história, o curso dos países foi muito diferente. Essa ideia de uma América Latina, ela não encontra materialidade. Existem conflitos entre os países da região e assim por diante. Nenhuma dessas informações, como a gente vai poder ver mais adiante quando analisar o texto dele, é mentirosa. Todos os elementos podem ser postos sobre a mesa, mostrando que há conflitos mesmo, que a possibilidade de uma América Latina unificada contra os Estados Unidos é uma hipótese, não é um dado de realidade, é algo que precisa ser construído, ou, para usar a expressão do O'Gorman, precisa ser inventado. Ou seja, é uma hipótese sem a qual os países da região não vão conseguir derrotar os Estados Unidos. Se essa hipótese foi impossível de ser realizada, bom, triunfo dos Estados Unidos. Se essa hipótese for possível de ser realizada, triunfo dos países da região que conseguirem fazer isso. Ela não está proibida, vetada ou bloqueada pela história. É algo que pode ser inventado, do mesmo jeito que o lugar do mundo, o lugar do continente no mundo foi inventado, do mesmo modo que o nome do continente foi inventado, do mesmo modo que subnomes do continente foram inventados. Também pode ser inventado, no sentido de construído pela ação humana, o destino do continente. Isso não está dado. Isso não é nada que já esteja pré-definido. É algo que pode ser construído. Na minha opinião, no sentido oposto ao que o O'Gorman aponta, né? O livro do O'Gorman é muito interessante no que diz respeito à análise de como o nome América surge e como ele, na verdade, foi inventado e não descoberto, mas ele é muito ruim no que ele conclui, quando ele diz que o nosso destino está ao norte, quando, na verdade, o nosso destino, se for possível, deve ser construído ao sul. Eu pararia por aqui para tomar uma água e pergunto se tem questões sobre o que a gente viu até agora. Walter, Araújo, AE Manaus. Mas essa questão dessa construção, né, da América inventada, depois de quase 500 anos de invenção, a questão é: haveria como reverter essa história? Veja bem, como diz o outro, né? Os europeus chegaram aqui há mais de 500 anos. Antes da chegada dos europeus, existem milhares de anos de história. Essa história poderia ter dado noutro lugar se os europeus não tivessem chegado aqui. De fato, a chegada dos europeus aqui foi uma invasão. Eles invadiram um território que já era habitado e que tinha a sua história. Eles invadiram e estabeleceram sobre esse território nomes, que é uma maneira de se apropriar das coisas, né? Nominá-las. Trouxeram para cá relações políticas e sociais de interesse dos europeus que aqui chegaram
e levaram daqui para lá riquezas que aqui existiam. E construíram, de maneira muito violenta e brutal, uma nova ordem social e política sobre esse território, né? Nova ordem política e social que subordinou os habitantes que já estavam aqui e que trouxe para cá novos habitantes, vindos especialmente da África, para serem escravos. E essa estrutura social foi se construindo, né, ao longo de séculos. Quando a independência vem, a independência da maior parte dos países do continente vem entre o final do século XIX e o final do século XVIII e início do século XIX, ela vem sob comando, especialmente dessas elites. A exceção, que vai ser analisada em outra aula, é o Haiti. O Haiti é muito interessante, porque é uma revolução escrava, uma revolução social, e por isso mesmo uma revolução temida e escondida e sufocada. O restante da região é uma parte das elites que comanda o processo de independência, e por isso mantém uma parte substancial do processo econômico e social anterior. E mesmo mais adiante, quando a independência é complementada com o desafio do desenvolvimento econômico, ainda assim predomina o desenvolvimento independente. Então, você tem razão quando você fala que a gente tem por trás séculos de uma história que foi extremamente dura e opressiva para a maioria da população do continente. Agora, isso quer dizer que tem que ser assim para sempre? Se a gente olhar, por exemplo, a experiência da China, para pegar um exemplo, a gente vê que é possível. Há uma nação que, por milênios, foi organizada de uma maneira, é possível redirecionar essa nação em outro sentido. Sem entrar no mérito do que é que existe na China hoje, ou desde 1949, é evidente que há uma mudança substancial em relação às características da China no período pré-1848. Então, você pega uma nação com muito mais história, uma civilização mais que uma nação com muito mais história do que o nosso continente, e você vê que é possível dar um certo cavalo de pau a essa história. Portanto, não há, na minha opinião, nenhum impedimento absoluto. Nós podemos ser incapazes de dar um cavalo de pau, mas não é porque ele não possa ser dado, né? Não há motivo para imaginar que o nosso destino vai ter que ser sempre uma repetição do passado. Eu vou ler algumas perguntas que tem aqui no chat. Vamos lá ver. A Ivete Vargas diz: na aula passada você mencionou que forças sociais poderiam produzir práticas políticas ou culturais que causariam uma possível revolução na América Latina. Que forças você pontua neste contexto? Veja, a força social e política que, na minha opinião, pode levar a América Latina no mundo de uma revolução é a classe dominante latino-americana. Isso pode parecer uma coisa meio paradoxal, mas é exatamente assim que eu penso. Ou seja, a classe dominante latino-americana, ela é a principal fomentadora de uma revolução no nosso continente. Porque é ela que impõe ao povo, à maioria da população da região, um padrão de vida e um nível de opressão política muito brutais, que não acomodam as pessoas facilmente. É muito fácil imaginar... Desculpa, Walter, não está dando para te ouvir. Desculpa, a gente está escrevendo, mas tu não estás vendo. Eu não sei do que se trata, porque aqui o sinal parece bom. Vocês estão ouvindo agora? Alô? Professor, eu acho que é a distância entre você e o microfone. Quando o senhor chegar mais perto, a voz fica distorcida. Quando o senhor está um pouco mais longe, dá para ouvir. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos ver se... Ok. Antônia está com o áudio ligado também. Não é isso, não? Não é isso, não? Eu vou desligar o meu vídeo e vamos ver se melhora. Professor, agora voltou a funcionar normal. É? Então, vamos lá.
Se der problema, por favor, alguém fala, porque eu não consigo enxergar aqui no chat. Vamos lá, então. A Ivete Vargas disse o seguinte: na aula passada, você mencionou que forças sociais poderiam produzir práticas políticas e ou culturais que causariam uma possível revolução na América Latina. Quais forças você pontua nesse contexto? Veja, a minha hipótese, a minha opinião, a minha resposta é a seguinte: a classe dominante latino-americana, a classe dominante dos países da região, é a principal responsável por criar uma situação que pode produzir uma revolução em alguns ou em vários países da América Latina. Por quê? Porque o nível de exploração, de opressão política que essa classe dominante estabelece é intolerável para alguns setores da população da região e empurra esses setores para uma atitude de contestação. Se a gente comparar o que acontece no nosso continente com o que acontece na Europa, isso que eu acabei de falar fica claro. O número, o percentual de setores da população que estão insatisfeitos com o que aqui existe, que estão inconformados com aquilo que aqui existe e que têm disposição... Desculpe, acho que foi... Vou tentar sem vídeo agora, para ver se melhora. Bem, eu vou tentar novamente ver aqui o meu... Professor, eu acho que a distância da distância do senhor até o microfone, quando o senhor afasta um pouco da tela, dá para ver que o áudio melhora. Quando o senhor chega mais próximo da tela, o áudio distorce. Ok, vou tentar de novo. Assim, tá bom? Agora está funcionando. Bom, vamos tentando. Eu desliguei de toda maneira o vídeo, porque isso talvez melhore a transmissão. Bom, eu vou retomar do início mais uma vez, né? Mesmo que alguns já tenham ouvido isso 2 vezes. Quando a Ivete pergunta quais são as forças políticas e sociais capazes de produzir uma situação revolucionária aqui, eu aponto o dedo para a classe dominante, porque a classe dominante impõe padrões de exploração e de opressão tão brutais que ela não cria uma situação de acomodação. É interessante isso. Se a gente comparar com a Europa, fica muito claro. Os setores revolucionários na Europa, a parcela da população europeia que está insatisfeita com o capitalismo europeu a tal ponto que tem disposição, tem vontade de revolucionar a situação é muito pequena, porque o nível de vida, o padrão de bem-estar social, de liberdades políticas na Europa, depois de muito tempo, tá certo? Depois de muito tempo, de luta, de conflitos, de guerras, eles conseguiram estabelecer um certo padrão que reduz muito a inconformidade, tá certo? Reduz muito a inconformidade. Então, a classe dominante brasileira, a sua ganância, a sua brutalidade, ela empurra uma parte da classe trabalhadora por uma postura revolucionária, por uma postura subversiva, por uma postura de inconformidade. Agora, isso em si, ou por si, ou apenas isso, é incapaz de produzir uma revolução que seja vitoriosa. Você pode ter situações, e você já teve situações aqui no nosso continente, de grandes lutas sociais, de grandes rebeliões, algumas delas, inclusive, levaram setores da classe trabalhadora ao governo, mas poucas foram as situações em que a classe trabalhadora ou os seus representantes conseguiram tomar o poder, criar um novo Estado e, a partir daí, reorganizar a ordem social. São exceções muito pequenas em número
e que atingiram poucos países da região, esse tipo de situação. E mesmo onde isso ocorreu, em muitos casos, o processo foi derrotado e revertido. Ou seja, o meu argumento é que existem dois aspectos a serem levados em conta. Não é a classe trabalhadora em si que cria uma situação de opressão e de exploração, é a classe dominante. Ela é a primeira responsável por uma situação de mal-estar. Mas a classe trabalhadora, ela é obrigada, se quiser virar a mesa, a criar as condições culturais e políticas para que isso aconteça. No terreno da cultura, significa dar cidadania à ideia de que é preciso uma revolução socialista no nosso continente. Essa ideia precisa se tornar um lugar comum, novamente. E, no sentido político, criar os instrumentos, as práticas, as estratégias que tornem isso uma realidade. O Nonato Guimarães perguntou se a geografia do mundo atual ao longo dos milênios, conquistas e ocupações, grego, Roma, vikings, Novo Mundo, América, formato histórico, marcas, escravidão, colônia, reação direta com o mundo contemporâneo, a dominação avançou para conquistas neocoloniais. Pergunto, isso tem a ver com esse formato geopolítico de dominação da América Latina? Veja, de tudo o que você falou, eu vou me limitar à expressão neocolonial. De fato, nós temos assistido nas últimas décadas uma espécie de retomada do processo de colonização da região. É como se as nações metropolitanas empurrassem a região de volta para a situação que nós tínhamos no final do século XIX e início do século XX. Provedor de matérias-primas com baixo nível de produção industrial local e dependentes da importação de produtos industriais das metrópoles. Nesse sentido, é correto falar numa espécie de neocolonialismo, embora este neocolonialismo não seja acompanhado da instalação de governos coloniais controlados pelas metrópoles. Num certo sentido, é pior do que antes, porque significa que elites locais se colocam totalmente a serviço das nações metropolitanas, se contentando com a extração de muita riqueza dos trabalhadores, parte das quais fica com eles, parte das quais é exportada para as nações metropolitanas. Então, a maneira como a América Latina é dominada hoje tem esse componente neocolonial, sim. A Carla Buquerque disse, esperar da classe dominante brasileira a mudança ferrou. Bom, eu espero que ela tenha entendido o que é meu ponto de vista. Eu não espero da classe dominante brasileira nada. Eu só espero da classe dominante brasileira exploração e opressão. O que eu disse é que é exatamente isso que pode causar uma reação dos setores populares. Mas essa reação, para ser vitoriosa, ela precisa ser acompanhada de uma mudança na visão que os setores dominados têm sobre eles mesmos, sobre a classe dominante, uma mudança, portanto, cultural, e precisa ser acompanhada também da construção de mecanismos políticos, organizativos e estratégicos para enfrentar a situação. A mesma Carla Albuquerque diz, há algum sinal em horizonte a médio prazo dos povos subalternizados da América Latina constituírem uma força de resistência à globalização ultraliberal e valorizarem suas próprias potências? A resposta deve ser sim e não. Nós tivemos uma experiência recente de uma série de países que foram governados por forças que, no passado, haviam se oposto às ditaduras e ao neoliberalismo. Essas experiências foram muito limitadas do ponto de vista das transformações estruturais, ou seja, não se alterou, na maioria dos países que tiveram governos progressistas e de esquerda, não ocorreram alterações estruturais no terreno da propriedade, da distribuição de riqueza e da distribuição do poder. Essa experiência pode levar a duas conclusões diferentes. Para alguns, pode levar à ideia de que é impossível fazer transformações. Para outros,
pode levar à ideia de que é possível fazer transformações desde que, desde o início, se busque objetivos mais radicais e métodos mais radicais. Então, o sinal no médio prazo dependerá do balanço que se faça dessa experiência de governos que foram sucedidos por governos de extrema-direita. Nós estamos num momento muito inicial ainda do ponto de vista histórico. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos o golpe em 2016 e fazem 4 anos. E a esquerda brasileira está muito longe ainda de ter feito um balanço dessa experiência. Se esse balanço não for feito, essa esquerda que nós temos não estará habilitada para constituir uma força de resistência a nada. Podem acontecer 2 situações: dela, nesse caso, ser atropelada por outras forças, ou de não se constituírem novas forças e a dominação prosseguir durante muito tempo ainda. Não está dado o que vai acontecer, nem para o bem, nem para o mal. Depende efetivamente das opções que forem feitas agora e das janelas que se abram. Eu acho que essa crise que a gente está vivendo hoje e que está no início, vai se aprofundar muito ainda no mundo inteiro, na América Latina inteira e no Brasil inteiro, é uma situação que pode gestar, tá certo? Forças políticas e sociais dispostas a fazer transformações mais radicais e mais profundas. A Carla pergunta sobre os ativismos Mapuche e outras perspectivas decoloniais, se elas são experiências restritas. Na minha opinião, sim. Eu acho que essas experiências, como os zapatistas, como os mapuches, certo? Como uma série de outras etnias, povos, temas, questões, devem fazer parte, fazem parte, não devem fazer, fazem parte do repertório de temas e do repertório de instrumentos que estão à disposição para a transformação da região. Mas nós temos que nos dar conta que a maior parte dos povos da região moram em cidades e são assalariados ou não tem outra maneira de sobreviver que não o assalariamento. E é essa pegada que nós temos que ser capazes de responder se a gente quiser contar com o apoio dessa plebe urbana de centenas de milhões de pessoas que precisam ser convocadas para transformar a região. Os Estados Unidos não tentariam inibir o desenvolvimento do Brasil ou de grandes países latinos para defender sua hegemonia regional? Com certeza, não só tentariam, como vêm fazendo isso há muitas décadas. Os Estados Unidos, desde o final do século XIX, é ativamente interventor. E antes mesmo disso, em várias ocasiões, abocanhou territórios dos seus vizinhos. E continua sendo, qualquer coisa que aconteça no mundo nas próximas décadas, continuará sendo um inimigo, tá certo, da transformação democrática, popular e socialista da América Latina. Evidente que não seria assim se os Estados Unidos vivessem uma revolução socialista, mas essa hipótese, na minha opinião, é mais improvável do que a hipótese de uma revolução socialista vitoriosa na América Latina. Então, os Estados Unidos vão ser um fator o tempo todo de contraponto, de inibição, de tentativa de impedir a transformação. A questão, de novo, eu sempre coloco, isso é um fator absoluto ou relativo? Se é um fator absoluto, a gente podia parar o curso aqui agora e pronto, porque está dada, a nossa história vai ser escrita de fora para dentro. Se é um fator relativo, se não é um fator absoluto, a gente tem a obrigação de lutar para transformar a realidade. Vamos ter êxito? Não sei. Seremos nós a ter êxito ou serão novas gerações? Não sei. O que eu sei é que, olhando para trás, muita gente lutou para que a gente pudesse chegar até aqui e não acho que seja boa política a gente parar de lutar. Está perguntado aqui se precisamos da ajuda de uma força de fora para mudar a América Latina. Se precisarmos, é porque a gente não vai conseguir. Ou seja, eu não acredito na vitalidade, não acredito na chance de êxito de um movimento de libertação que depende de quem vem de fora. Ou a gente se liberta, ou ninguém nos liberta. Ninguém é libertado pelos outros.
essa noção é muito... ela transfere a terceiros aquilo que é a nossa responsabilidade. Uma coisa é pensar em termos de solidariedade, sempre é bom, tá certo? Mas força de fora para ajudar a mudar a América Latina, não acho que seja um bom caminho e não acho que vai existir, além do mais, né? Não conheço nenhuma revolução vitoriosa que tenha sido vitoriosa por causa de uma força de fora, né? Mesmo se a gente pensar o caso de Angola, que contou com a ajuda dos cubanos, essa ajuda foi necessária não contra os portugueses, mas para contrarrestar a invasão sul-africana. Aí é outra situação. É o caso, por exemplo, da Coreia, que para contrarrestar a invasão dos Estados Unidos, contou com o apoio dos chineses. Aí foi um empate para equilibrar a situação. Mas se você não tem força própria, não é possível uma libertação. A Carla Albuquerque fala da questão do pentecostalismo. Bom, nós estamos nos últimos 5 minutos aqui da conversa. Veja, é um tema longo, porque envolve, em primeiro lugar, uma análise empírica sobre a origem das igrejas pentecostais, uma parte delas com apoio estrangeiro ou fomentada por apoio estrangeiro. Envolve um estudo da doutrina teológica, propriamente dita. Como é que vai se construindo essa ideia da teologia da prosperidade, como ela é fortemente individualista e como ela casa com a doutrina neoliberal em vários aspectos. Caberia averiguar também o que acontece com a Igreja Católica, que viu uma luta muito dura no seu interior, desde a época daquele Papa polonês, que destruiu a influência da teologia da libertação e abriu espaço para os setores de direita na Igreja Católica, para os carismáticos, e que foram adotando uma certa maneira de se relacionar com a religião, que abriu espaço para que nós tivéssemos também essa invasão pentecostal, né? Podemos adicionar a isso o ambiente econômico-social que foi possibilitando, através do empobrecimento e através da ausência do Estado, a invasão de forças que não são apenas religiosas, mas também são forças sociais e políticas muito intensas. Então, é um tema muito complexo que vale a pena a gente abordar um pouquinho mais adiante, quando numa das aulas a gente for falar da teologia da libertação, e aí a gente anexa não é uma palavra melhor, mas a gente agrega, né, esse tema do pentecostalismo. E há mais uma questão aqui sobre Solano Lopes, ditador, história contada pela classe hegemônica, etc. Veja, a experiência do Solano Lopes é uma experiência muito curiosa, né, porque obviamente ele era um ditador, né? Mas o Paraguai experimentou, na época da família Solano Lopes no poder, um grau de desenvolvimento econômico muito intenso. E, por isso mesmo, foi objeto, alvo daquela guerra brutal que foi desenvolvida pela Tríplice Aliança, em particular pelo Brasil, que esmagou uma nação que tinha um grau de desenvolvimento econômico e social superior ao de outros países da região, né? Então, é um episódio interessante, porque, de certa maneira, a sina de vários processos de libertação nacional aqui na região, ou de tentativas de desenvolvimento autônomo, né? Eles serem destruídos com apoio de países locais, a serviço de potências imperialistas, e sempre demonizando o inimigo, né? Há coisas que se fala do Solano Lopes, a gente vai ver recauchutadas no discurso contra o Fidel, no discurso contra o Chaves, no discurso contra outros líderes da região 100 anos depois, 150 anos depois, né? Esse conceito da pátria grande, né, assim como o conceito de nossa América, é outro conceito que foi sendo elaborado com o passar do tempo para dar conta de um problema contido no conceito de América Latina, né? O conceito de América Latina, ele tem uma pegada europeia, evidentemente, né? Ele tem uma pegada que dialoga mais com aqueles que dominam a língua oficial
português, o espanhol, e tem uma forte tradição europeísta, eurocêntrica envolvida, né? As elites que se consideravam latino-americanas na segunda metade do século XIX não necessariamente estavam preocupadas em incorporar na latino-americanidade os povos pobres da região. E, por isso, vai ser muito forte a busca de nomes como Nossa América ou Pátria Grande, que combinem duas dimensões, combinem a ideia da integração regional com o conceito de incorporação dos trabalhadores dos povos da região. Pessoal, não havendo mais questões, são 9h, amanhã a gente vai retomar às 19h, dando prosseguimento a essa discussão sobre o conceito agora de América Latina e a maneira como ele vai ser retrabalhado num debate muito curioso acerca de Caliban e Ariel, tá bom? Então, convido vocês a estarem aqui de novo amanhã às 19h e a gente volta a se falar. Um abraço e boa noite a todos e a todas. E fora Bolsonaro.